Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin entrega PEC da transição ao Congresso Nacional. Na COP27, Lula diz que combate ao desmatamento será prioridade de governo e propõe pacto pelo fim da fome no mundo. Donald Trump anuncia candidatura para presidente dos Estados Unidos após o fracasso dos republicanos nas eleições de meio de mandato. Presidente russo sofre diversas críticas pela escalada do conflito na Ucrânia no último dia da cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Demissões na Amazon e Twitter ganham mais repercussão nesta quarta-feira. Pesquisa mostra que 65% dos brasileiros sentem sequelas da Covid após 2 anos de terem sido contaminados. Brasileiros já podem receber por meio de uma mensagem de texto alertas de desastres naturais pelo WhatsApp. E no Quênia, vídeo de repórter sendo interrompido por bebê elefante ao vivo viraliza nas redes sociais. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, entregou hoje ao coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, relatórios que apontam as principais vulnerabilidades da administração pública federal. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. O Tribunal de Contas da União apontou 29 áreas de alto risco para a administração pública federal, devido à vulnerabilidade, à fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas para que os objetivos das políticas públicas sejam cumpridos. Os primeiros itens da lista mostram risco de realização de pagamento na área de pessoal e concessão de benefício assistencial indevido, dificuldade de identificação do público-alvo e demora na concessão de benefício social administrado pelo INSS, principalmente pelo alto número de ações judiciais. A lista de alto risco da administração pública federal foi elaborada a partir do trabalho do TCU ao longo dos últimos 5 anos e entregue hoje ao vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin. O presidente do TCU, Bruno Dantas, entregou ainda relatórios sobre a isenção fiscal do governo, auxílios sociais e as contas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo Bruno Dantas, o Tribunal de Contas deve concluir nos próximos dias um relatório completo sobre a aplicação do Auxílio Brasil. Após receber os documentos, Alckmin disse que o trabalho do Tribunal de Contas da União ajuda o governo a elaborar estratégias para reduzir problemas sociais e fiscais. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Após críticas e incertezas, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou uma nova candidatura à Casa Branca. Com a decisão, ele pretende amenizar as críticas de dentro do partido após o fracasso dos republicanos nas eleições de meio de mandato. Desde o momento em que Donald Trump definiu e divulgou que iria fazer um grande anúncio, o país e o mundo voltaram suas atenções ao pronunciamento. Criticado por uns e apoiado por outros, o ex-presidente norte-americano precisava dar uma resposta após ser colocado como principal influente no fracasso dos republicanos durante as eleições de meio de mandato que ocorreram desde a semana passada. O anúncio de Trump ocorreu em Mar-a-Lago, em Palm Beach, dentro de um salão de baile dourado em seu resort na Flórida. Empolgado com o anúncio, Trump deixou claro que sua campanha vai se basear em tornar a América grande e gloriosa novamente. O empresário persistiu em fazer alegações de que a eleição de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden, foi roubada por meio de fraude eleitoral generalizada. Depois de diversas falas sobre o seu futuro e o do país, foi aplaudido por centenas de apoiadores que estavam presentes. Mas mesmo após o anúncio,
A posição de Trump dentro do Partido Republicano pode não ser tão favorável, já que o bilionário tentará buscar a qualquer custo a indicação de seu partido, mesmo enfrentando problemas em várias frentes, incluindo uma investigação criminal sobre a remoção de documentos confidenciais da Casa Branca e uma intimação do Congresso relacionada ao seu papel no ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 por seus apoiadores. Mesmo com dificuldades, Trump nega as irregularidades e se defende quando diz que as várias investigações que enfrenta são principalmente motivadas por política. O empresário que virou político tenta a todo custo manter um controle de ferro sobre o Partido Republicano desde que deixou o cargo de presidente dos Estados Unidos. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin entregou hoje ao Congresso Nacional o texto para a proposta de emenda à Constituição da transição, que vai possibilitar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir de janeiro de 2023. O objetivo da PEC é tirar do teto de gastos os valores para o pagamento dos benefícios e o reajuste do salário mínimo. O valor que ficará fora do teto será superior a 175 bilhões de reais. Então, entregamos uma proposta para que o Legislativo Federal, Câmara e Senado possam analisá-las. Em resumo, o que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$ 600 e os R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade. Então, em resumo, essa é a proposta que agora caberá ao Senado e à Câmara Federal analisá-la. Então, nós já entregamos, não entregamos nenhuma PEC. Nós entregamos uma proposta, um anteprojeto, para que seja analisado pelos senadores e deputados federais. Uma das 5 grandes empresas de tecnologia do mundo, a Amazon, disse que está demitindo funcionários de suas divisões de dispositivos e serviços sem mencionar números. Mesmo assim, a imprensa norte-americana diz em cerca de 10 mil funcionários. As demissões seguem a tendência de outras gigantes, como a Meta e o Twitter, que também demitiram funcionários este mês. A notícia vem depois de rumores recentes que anunciavam cortes de cerca de 10 mil empregos, que representa 3% de sua força de trabalho. Segundo informações levantadas pelo jornal norte-americano The New York Times, parte importante dos efetivos é de trabalhadores temporários, contratados para períodos de alta atividade, como, por exemplo, durante as festas de fim de ano. Mas há 2 semanas a empresa já havia dado sinais de que isso poderia acontecer, já que havia anunciado que tinha congelado as contratações para os seus escritórios. O executivo da divisão de dispositivos da Amazon, Dave Limp, disse que notificou os funcionários sobre os cortes no dia de ontem. Na tentativa de fundar as demissões, a Amazon seguiu a tendência das outras empresas de tecnologia e culpou a desaceleração macroeconômica. Caso o número de demissões se confirme, esse seria o corte de postos de trabalho mais importante na história da empresa. Já os funcionários do Twitter têm até amanhã para escolher entre 2 opções propostas por Elon Musk. Continuar trabalhando por longas horas em alta intensidade ou serem demitidos, tendo direito a 3 meses de indenização trabalhista. Musk enviou um e-mail endereçado a funcionários de diversos setores da empresa. Os colaboradores que não clicarem em um link confirmando aceitar as condições do novo Twitter serão desligados da companhia, que terão que preencher um formulário online até às 5 horas da tarde desta quinta-feira, pelo horário de Nova York. Musk também disse aos funcionários que eles podem esperar trabalhar 80 horas por semana e ter menos benefícios de escritório, como comida de graça. A correspondência eletrônica ainda dizia: para o Twitter ter sucesso, precisaremos ser extremamente duros. Seja qual for a decisão que você for tomar, obrigado por seus esforços para tornar o Twitter bem-sucedido. Na visão de Elon Musk, todas essas mudanças são fundamentais para que a rede social possa voltar a gerar dinheiro e espante de vez algumas sombras de crise e até mesmo a hipotética falência.
O empresário tem especulado muitas situações, como crises e demissões, mas, acima de tudo, vem passando uma mensagem de renovação da empresa. Em outro comunicado, ele disse que para construir um Twitter 2.0 inovador e ter sucesso em um mundo cada vez mais competitivo, será preciso ser extremamente hardcore em suas políticas de trabalho. Ele garantiu que daqui para frente o Twitter será dominado por engenheiros e que a maioria da equipe será composta por funcionários remanescentes, que terão maior influência na empresa. Musk também pretende valorizar as funções de design e gerenciamento de produtos, que, segundo ele, ainda serão muito importantes na sua gestão. Chegou ao fim nesta quarta-feira a reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. O presidente russo Vladimir Putin sofreu diversas críticas pela escalada do conflito na Ucrânia, principalmente devido ao míssil que caiu perto da fronteira com o território ucraniano e atingiu o território polonês. O fim da reunião da cúpula, que ocorreu em Bali, na Indonésia, veio com uma condenação majoritária à Rússia, com apelos pelo fim da guerra na Ucrânia. O comunicado final do encontro afirma que a maioria dos membros condena de maneira veemente o conflito e reprova o imenso sofrimento humano que ocorre na região desde fevereiro. O texto também destaca que a guerra afetou de maneira ainda mais negativa a economia global e considera inadmissível o uso de armas nucleares ou ameaça de recorrer a este tipo de armamento. Um outro ponto que sacudiu o encontro dos líderes foi a queda de um míssil em território polonês perto da fronteira com a Ucrânia. Os mandatários garantiram que investigariam a explosão causada pelo míssil, que deixou 2 mortos e disparou temores de uma escalada por um eventual envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da qual a Polônia também é membro. Contudo, a situação foi amenizada no final da tarde de hoje. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou que o míssil que caiu em seu território pode ser ucraniano e nada indica que tenha sido um ataque intencional. Embora a declaração reduza as tensões, o presidente polonês não isentou Moscou de culpa pelo incidente. Quem também se manifestou nessa linha foi o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que reiterou a suspeita, mas isentou a Ucrânia de culpa pelo provável acidente. Também nesta quarta-feira, a Ucrânia pediu acesso imediato ao local atingido na Polônia, afirmando que deseja um exame conjunto do incidente. Por outro lado, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, sugeriu que a Rússia seja responsável pelo ataque mortal. Austin afirmou que a explosão foi provavelmente o resultado de um míssil de defesa aérea ucraniano que, infelizmente, caiu na Polônia. Além disso, o secretário disse que o mundo sabe que a Rússia tem a responsabilidade final por este incidente. Morreu hoje em São Paulo a ex-jogadora de vôlei de praia Isabel Salgado, mais conhecida como Isabel do Vôlei, aos 62 anos. O velório está marcado para esta quinta-feira, às 11 da manhã, e a cremação prevista para as 14 horas no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, ela havia sido incluída no grupo de esporte da transição do governo. Pouco depois da nomeação, ela foi internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, com queixas respiratórias e uma forte gripe. Alguns exames apontaram que Isabel tinha uma bactéria no pulmão. Com a pior em seu quadro, ela foi entubada e teve uma parada cardíaca às 4 da manhã desta quarta-feira. Dona de um saque poderoso e um bloqueio forte, Isabel do Vôlei é considerada um dos ícones da modalidade esportiva no país, com carreira nas quadras e também na areia. Ela deixa um enorme legado para o esporte brasileiro. Ela também é considerada uma das maiores responsáveis para que as mulheres tivessem espaço no vôlei na década de 80. A atleta chegou a disputar 2 Olimpíadas com a seleção brasileira de vôlei de quadra. A de Moscou, na extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1980, e a de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984. Nos anos 90, ela migrou para o vôlei de areia,
onde conquistou 6 medalhas mundiais e foi uma das pioneiras da modalidade no mundo. A carioca também foi a primeira jogadora de vôlei do Brasil a atuar numa liga estrangeira, na Itália. Além das 2 participações em Jogos Olímpicos com a seleção brasileira de vôlei, Isabel levou medalha de bronze ao participar dos Jogos Pan-Americanos de 1976 em San Juan, no Porto Rico. Isabel deixou 5 filhos: Maria Clara, Carol, Pedro, Pilar e Alisson. E veja a seguir, etanol está mais vantajoso do que a gasolina em 2 estados do país, segundo a ANP. E ainda, na COP27, Lula diz que combate ao desmatamento será prioridade de governo e propõe pacto pelo fim da fome no mundo. Em discurso na COP27 nesta quarta-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que o combate ao desmatamento será prioridade de governo. Ele afirmou que é impossível dissociar o combate à desigualdade e das mudanças climáticas e ainda propôs um pacto pelo fim da fome no mundo. Luiz Inácio Lula da Silva fez discurso hoje na COP27. Diante de lideranças mundiais, o presidente eleito disse que o Brasil está de volta para reatar laços com o mundo e buscar um planeta mais equilibrado. A frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase: o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Está de volta. O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo. Lula disse que o mundo precisa se preocupar mais com a desigualdade e afirmou que é impossível dissociar a luta contra o aquecimento global e a pobreza. Afirmou que os países ricos são responsáveis pelas grandes emissões de gases, mas em escala reversa, os que mais sofrem são os países pobres. Lula também fez compromissos e cobrou o cumprimento de promessas já feitas em outras edições do evento por países ricos. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos. É triste, mas esse compromisso nem foi e nem está sendo cumprido. Por isso, nos leva a reforçar ainda mais a necessidade de avançarmos em outro tema desta COP27. Precisamos, com urgência, mas com muita urgência, de mecanismos financeiros para remediar perdas e danos causados em função das mudanças do clima. Não podemos mais adiar esse debate. Luiz Inácio Lula da Silva disse na COP27 que após a eleição, a Alemanha e a Noruega demonstraram interesse em reativar o Fundo Amazônia, que, segundo o presidente eleito, tem mais de 500 milhões de reais bloqueados desde 2019. O Fundo Amazônia é uma estratégia mundial de captação de recursos para financiar o monitoramento e o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Mas com o aumento de crimes ambientais e do desmatamento na região nos últimos anos, o fundo foi bloqueado e os países parceiros deixaram de contribuir. Lula afirmou ainda que o combate ao desmatamento será prioridade em seu governo e propôs um pacto mundial para combater a fome. O agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca de uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais. No Brasil, há vários exemplos exitosos de agroflorestas. Temos 30 milhões de hectares de terras degradadas,
Temos conhecimento tecnológico para torná-las agricultáveis. Não precisamos desmatar sequer 1 metro de terra, de floresta, para continuarmos a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Este é o desafio que se impõe a nós brasileiros e aos demais países produtores de alimentos. Por isso, estamos propondo uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e pela redução da desigualdade com total responsabilidade climática. Lula também apresentou proposta para que a 30ª COP em 2025 seja realizada no Brasil, em estado da região amazônica, e cobrou da ONU uma reforma no Conselho de Segurança. O mundo de hoje não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o privilégio do veto. Hoje restrito a alguns poucos para a efetiva promoção do equilíbrio e da paz. No mercado financeiro, com investidores na expectativa de definições sobre os gastos fora do teto e do nome do ministro da Fazenda do governo Lula, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira de 1,53%, cotado em R$ 5,38 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 2,66% aos 110.145 pontos. Os brasileiros já pagaram 2 trilhões de reais em impostos só neste ano. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, em 2021, essa mesma marca só foi atingida em dezembro. Os brasileiros já pagaram 2,5 trilhões de reais em impostos desde o início deste ano. A Associação Comercial de São Paulo informou que o valor foi atingido nesta quarta-feira. Em 2021, a marca só foi alcançada em 20 de dezembro. O valor corresponde ao total pago para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. Economistas da Associação Comercial explicam que a antecipação da marca está relacionada aos efeitos da inflação. Além disso, esse resultado também se explica por fatores como a recuperação da atividade econômica e bons resultados de grandes empresas. O maior crescimento da arrecadação foi verificado na esfera federal, que corresponde por mais de 60% da tributação total. Os dados mostram um crescimento de 11% na arrecadação total e seria maior se não tivesse acontecido nos últimos meses a redução das alíquotas dos tributos sobre energia, telecomunicações e combustíveis, que tem peso relevante na receita dos estados. O Procon do Rio de Janeiro vai monitorar os preços dos produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday. O objetivo é comparar com os valores praticados antes da promoção. Para que o consumidor possa aproveitar a ocasião, o Procon do Rio de Janeiro preparou uma cartilha, na qual são divulgadas orientações úteis para compras em lojas físicas e online. Os fornecedores, por sua vez, são alertados para que não descumpram o Código de Defesa do Consumidor na hora de fazer as ofertas. Uma sugestão do Procon é que o consumidor saiba exatamente o que quer comprar e faça a pesquisa de mercado sobre o valor médio do produto fora da época da promoção, já que o objetivo é conseguir adquiri-lo com desconto real. Na hora da compra também deve ser dada atenção ao custo do frete, no caso dos negócios online. Para o fornecedor, o conselho é deixar sempre as informações claras e precisas, para que o consumidor não tenha dúvida quanto às informações básicas sobre o preço, itens que compõem o produto, condições de troca, prazo de entrega e garantia contratual, entre outros dados essenciais. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o uso do etanol está sendo mais benéfico ao bolso do consumidor. Isso porque o álcool acumula 6 semanas de alta no seu preço médio no país, de R$ 3,37 para R$ 13,79. A gasolina também teve sua 5ª semana de alta seguida, com valor médio de R$ 5,02. A vantagem no valor do etanol pode ser vista em estados como São Paulo e Paraíba, onde o combustível equivale a 70% do custo médio da gasolina. A partir do início de 2023, o trabalhador poderá usar os depósitos futuros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para a compra de casas do programa Casa Verde Amarela. A operação, no entanto, envolve riscos.
Embora a autorização para o início da modalidade já esteja valendo, a medida demorará para chegar ao mutuário. Isso porque as instituições financeiras terão 120 dias para se adaptarem à nova regra de contratação e só começarão a oferecer esse tipo de contrato em fevereiro de 2023. Somente famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 poderão recorrer ao mecanismo, que poderá ser usado para a compra de apenas um imóvel por beneficiário. Na prática, a medida institui uma espécie de crédito consignado do FGTS. Em vez de o dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do trabalhador, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular. O Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pelo programa Casa Verde e Amarela, forneceu um exemplo de como a medida funcionará. Até agora, um mutuário que ganha R$ 2.000 por mês poderia financiar um imóvel com a prestação de R$ 440. Com o uso do FGTS Futuro, mais R$ 160 serão incorporados, fazendo o valor da prestação subir para R$ 600, sem que o trabalhador tire mais dinheiro do próprio bolso. A medida tem como objetivo acabar com o estoque de imóveis parados no Casa Verde e Amarela. Atualmente, cerca de 1/3 dos financiamentos são negados por falta de capacidade de renda. Ao incluir os depósitos futuros do FGTS no pagamento das parcelas, mais famílias poderão ter acesso ao programa habitacional. A decisão caberá ao trabalhador, que não será obrigado a aderir a essa modalidade. Esse tipo de operação, no entanto, não está isento de riscos. Em vez de acumular o saldo no FGTS e usar o dinheiro para amortizar ou quitar o financiamento, como ocorre atualmente, o empregado terá os depósitos futuros do empregador no fundo de garantia bloqueados. O risco está no caso de demissão. Caso o trabalhador perca o emprego, ficará com a dívida, que passará a incidir sobre parcelas de maior valor. Se ficar desempregado durante muito tempo, além de ter a casa tomada, o mutuário ficará sem o FGTS. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional informou que o risco das operações será assumido pelos bancos e que continua valendo a regra atual de pausa no pagamento das prestações por até 6 meses por quem fica desempregado. O valor não pago é incorporado ao saldo devedor, conforme acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS. E veja a seguir, pesquisa mostra que 65% dos brasileiros sentem sequelas da Covid após 2 anos de terem sido contaminados. E ainda, a cidade de São Paulo vai oferecer a xepa da vacina da Covid para crianças menores de idade. Uma pesquisa mostra que 65% dos brasileiros sentem sequelas da Covid-19 após 2 anos de terem sido contaminados. Quem traz mais detalhes é a repórter Bruna Di Giaimo. Segundo uma pesquisa realizada na Espanha, cerca de 60% dos pacientes que precisaram de internação para tratar a Covid-19 e 67% daqueles que não precisaram de internação continuam apresentando sintomas mesmo depois de 2 anos da infecção. Os sintomas que mais incomodam estão aí a perda de olfato e paladar, dores de cabeça, febre e tosse. A pesquisa também mostrou que quem apresentou sintomas prolongados relatou piora na qualidade de vida quando relacionada à saúde e bem-estar. No Brasil, 65% dos brasileiros tiveram sequelas depois da infecção por Covid. A pesquisa também avaliou de uma forma mais ampla os fatores que podem ser risco para doenças crônicas não transmissíveis. Nesse caso, é recomendado o acompanhamento de uma equipe de multiprofissionais. Quem traz mais informações para a gente é a doutora infectologista Lúcia Awab. De uma maneira geral, hoje você tem profissionais da saúde que são especializados no acompanhamento desses pacientes. Não necessariamente precisa ser uma pessoa especialista, né? Mas um profissional que olhe para o indivíduo, que acompanhe os hábitos, o estilo de vida, de preferência
essas pessoas que tiveram Covid, que elas façam modificações nos seus hábitos de vida, do estilo de vida, adotando hábitos saudáveis, alimentação com frutas, legumes, verduras, uma alimentação saudável, atividade física. Ou seja, ela tem que fazer uma mudança no estilo de vida para recuperar esse tempo de infecção que ela teve por Covid e minimizar essas sequelas. A cidade de São Paulo vai oferecer a xepa da vacina contra a Covid para bebês. A Secretaria Municipal de Saúde já abriu o cadastro para o recebimento de doses remanescentes e a vacinação já começa amanhã. Crianças de 6 meses a 3 anos incompletos, com comorbidades, imunossuprimidos, com deficiência ou indígenas, vão poder se vacinar contra a Covid. E com o objetivo de acelerar a destinação de doses remanescentes, a Secretaria Municipal de Saúde abriu o cadastro para a chamada xepa da vacina. A inscrição pode ser realizada pelos pais ou responsáveis nas unidades básicas de saúde da capital paulista. A imunização da nova faixa etária deve ser realizada com a vacina da Pfizer, com formulação e dosagem específica para crianças pequenas, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a Prefeitura, a capital recebeu 34.840 doses da vacina Pfizer pediátrica. O esquema vacinal será de 3 doses. De acordo com a Prefeitura, os responsáveis pelas crianças devem apresentar comprovantes de condição de risco, ou seja, receitas, relatórios ou outros documentos que atestem as comorbidades ou as outras condições previstas. A documentação deve conter, além da identificação da criança, carimbo do médico com CRM e estar dentro da validade de 2 anos de emissão. Por causa do aumento de resultados positivos em testes de Covid-19, o Museu do Ipiranga e a USP, em São Paulo, determinaram que o uso de máscaras voltou a ser obrigatório. Com o aumento de casos de coronavírus nos últimos dias, o Ministério da Saúde, entidades médicas e especialistas recomendaram o reforço da vacinação e das medidas de prevenção. Cerca de 9.000 novos casos foram registrados em média. Por dia, um aumento de 70% em relação aos casos registrados em 14 dias. E a Secretaria de Saúde de São Paulo apontou que estão ocupados 49% dos leitos de UTI destinados à doença na rede pública e 58% de enfermaria. Com o aumento da testagem de casos positivos, o Museu do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, já determinou que o uso de máscaras volta a ser obrigatório dentro de suas instalações. A mesma medida também foi adotada para ambientes fechados da Universidade de São Paulo, incluindo salas de aula, auditórios, museus, laboratórios, bibliotecas, locais de atendimento ao público e setores administrativos. Nos ambientes externos, o uso de máscara é recomendado em situações de aglomeração. O esquema vacinal completo contra a Covid-19 continua obrigatório para docentes, servidores técnicos e administrativos e estudantes. Em comunicado, a USP informou que a decisão foi tomada em função do aumento do número de pessoas com sintomas gripais e diagnósticos positivos de infecção pelo coronavírus entre a comunidade universitária nas últimas semanas. A universidade também recomenda a não realização de eventos festivos com aglomerações, que estimulem os participantes a retirar a máscara. O excesso de umidade favorece a proliferação de ácaros e fungos e, consequentemente, o surgimento de mofo e bolor, responsáveis por desencadear a maioria dos problemas respiratórios. Você já deve ter reparado que, geralmente, junto com a previsão do tempo, há também informação sobre a umidade relativa do ar. Ela é mais importante do que muita gente imagina, já que influencia diretamente no nosso organismo, podendo causar problemas de saúde decorrentes dessa umidade. Baixas temperaturas têm a tendência de provocar epistaxe, sangramento nasal. A mucosa fica mais ressecada e fica mais fácil essa mucosa sangrar. Por isso é necessário hidratar bem o nariz, usar soro fisiológico, umidificador,
toalha molhada ou uma bacia no quarto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa do ar ideal para a saúde do ser humano fica entre 50% e 80%. Quando entra entre 20% e 30%, a região já deve ficar em estado de atenção. Para se ter uma ideia, quando a umidade alcança 10%, é referente ao mesmo nível do deserto do Saara. Não é apenas a baixa umidade que traz problemas à saúde. A alta umidade, valores acima dos 80%, também gera malefício, como a sensação de calor extremo devido à dificuldade de evaporação do suor do corpo, entre outros efeitos. Já na umidade alta, tem mais proliferação de fungos. Então tem que ficar atento com infiltrações dentro de casa, porque isso ocasiona muita rinite alérgica. E na alta umidade, a tendência é que a casa fique mais fechada, com janelas mais fechadas. Não batendo sol dentro de casa, tem mais, além da proliferação de fungo, a proliferação de ácaros, que fica no travesseiro, na cama, no cobertor, no sofá. Então tem que tomar cuidado também na limpeza do ambiente. Os dois são importantes a hidratação do nariz com o soro fisiológico, para limpar e umidificar. Isso vai evitar bastante as infecções de via aéreas, tanto rinite como a gripe. Com as oscilações da umidade relativa do ar, existem faixas etárias que sofrem mais influência na saúde. As crianças e os idosos, principalmente. As crianças por não saberem fazer a limpeza nasal. Então precisa que fique insistindo no soro fisiológico. E os adultos por terem uma mucosa mais fragilizada. Os idosos por terem uma mucosa mais fragilizada. Então, são as duas faixas etárias que precisa estar mais atenta. Na baixa umidade, desidrata mais. Então, é preciso que tenha uma hidratação, muita água, né? Tanto na criança quanto no idoso, que desidrata bastante. Brasileiros usuários do WhatsApp já podem receber, por meio de mensagem de texto, alertas sobre desastres naturais. Os interessados em receber o alerta devem se cadastrar pelo telefone que aparece aí na sua tela. 0 operadora 61 2034 4611. O número abrirá uma conversa no aplicativo, onde será preciso interagir com um robô de atendimento. Basta enviar apenas um oi. Após a primeira interação, a pessoa deve informar sua localização atual ou escolher outra de interesse próprio. O robô confirmará o desejo de receber os alertas e disponibilizará os termos de uso e políticas de privacidade, que regulamentam o projeto para o aceite do usuário. Podem ser cadastradas várias localizações diferentes, o que torna possível acompanhar os diferentes lugares que a pessoa frequenta ou quando faz uma viagem. O serviço de envio de notificações será gratuito para todos os usuários. As mensagens são disparadas pelas equipes de defesa civil dos estados e municípios por meio de uma plataforma de interface de divulgação de alertas públicos, administrada pela Defesa Civil Nacional. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o WhatsApp, plataforma de mensagens privadas que pertence ao grupo Meta. Atualmente, alertas já são enviados por SMS pela plataforma Telegram, TV por assinatura ou pelo Google. Segundo a Defesa Civil Nacional, o objetivo do envio de mensagens é prevenir ocorrências graves. As mensagens podem ter orientações do tipo: nunca atravesse pontes, ruas ou avenidas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água poderá arrastá-lo. Por enquanto, todos os estados estão cadastrados, mas apenas 148 dos mais de 5.000 municípios integram a plataforma. O Brasil é o primeiro país a ter o serviço de alertas pela rede WhatsApp. E a seguir, as 5 infrações mais praticadas pelos motoristas nas rodovias brasileiras. E veja também, no Quênia, vídeo de repórter sendo interrompido por bebê elefante ao vivo viraliza nas redes sociais.
Proximidade do verão e de fim de ano são sinônimos de estradas lotadas. Muitas pessoas aproveitam para visitar familiares, amigos e aproveitar de um merecido descanso. Por isso, nessa época é preciso ter atenção triplicada no trânsito. Na medida em que aumenta o movimento, aumenta também o registro de infrações e, claro, de acidentes. Há pelo menos 5 condutas praticadas pelos motoristas que são frequentemente registradas pelos agentes de trânsito, desencadeando assim 5 infrações mais comuns nas rodovias e estradas brasileiras. Falar sobre elas é também falar sobre prevenção. Afinal, ninguém quer levar multa de trânsito e muito menos correr o risco de se envolver em graves acidentes, seja por descuido ou desconhecimento das leis. As vias brasileiras ficam sobre 3 responsabilidades diferentes: municipais, estaduais e federais. A cada uma delas, órgãos específicos podem realizar autuações. Essa divisão fica estabelecida da seguinte forma: rodovias e estradas federais. Aqui, 3 órgãos distintos podem aplicar multas: a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte e a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. As estradas estaduais, a responsabilidade por autuações recai ao Departamento Estadual de Trânsito, ao Departamento de Estradas e Rodagem e à Polícia Militar Rodoviária. Vias municipais, dentro das cidades, quem pode aplicar multas são os órgãos municipais responsáveis pelo tráfego local das cidades, as empresas públicas criadas pelo município e, ocasionalmente, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Antes de apresentar as infrações, é importante relembrar quais são as principais consequências que toda infração irá gerar ao condutor, e elas são a multa e os pontos na carteira. Mas o valor da multa e a quantidade de pontos adicionados irá variar conforme a natureza da infração. As infrações leves geram multa no valor de R$ 88,38 e somam 3 pontos na CNH. As médias, multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. As infrações graves geram multa de R$ 195,23 e somam 5 pontos na habilitação. Por fim, as gravíssimas resultam em multa no valor de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Vale ressaltar que as infrações gravíssimas podem sofrer agravantes, como o fator multiplicador e a suspensão da CNH quando se trata de infração autossuspensiva. Portanto, todo cuidado ao dirigir. Essa é a melhor receita para evitar acidentes e transtornos na sua vida e na vida dos outros. Eventos de teste, controles de segurança, ensaios, quase tudo pronto há 4 dias antes do início da Copa do Mundo. O Catar finaliza os preparativos antes que a bola comece a rolar no domingo. O FIFA Fan Festival também está se preparando para receber fãs de todo o mundo. Neste grande centro, torcedores vão poder assistir às partidas, além de acompanhar shows e atividades recreativas. Chegamos nesta manhã, meia-noite. Estamos entre os primeiros mexicanos a chegar aqui em Doha. Viemos para incentivar a equipe mexicana. Esperamos ir além do 5º jogo. Viemos torcer sem medo do sucesso. Em todos os lugares de Doha, há cartazes sobre o torneio e o mascote Laíb pode ser visto em praças e shopping centers. As ruas da capital do Catar já começam a viver o clima da Copa. Chegamos hoje cedo de manhã, umas 2 da manhã, um grupo grande de Córdoba. Viemos para ver os jogos e esperamos que no dia 18 de dezembro esteja tudo azul e branco aqui, comemorando uma Copa do Mundo. Eu queria vir para cá, então vendi tudo que não tinha e aqui estamos. Para os estrangeiros que vivem nos Emirados Árabes, é a oportunidade de ver e encorajar seus países. Na minha opinião, sim, vai ser uma Copa do Mundo diferente, com muitas surpresas, e um país totalmente diferente do que estamos acostumados a viver em uma Copa do Mundo. Então espero e torço para que aconteçam as surpresas pelas quais se prepararam tanto.
Enquanto os fãs se animam, as estrelas do espetáculo continuam a chegar ao país anfitrião. Nesta quarta-feira foi a vez da França, atual campeã mundial, que vai defender o troféu conquistado em 2018 na Rússia. E no Quênia, um repórter estava em uma ONG africana que cuida de animais órfãos de grande porte, falando para um jornal local sobre a vida selvagem, inclusive com a participação de bebês elefantes. E como era ao vivo, essas coisas acontecem na vida da gente, né, Beatriz? Não é incomum que alguma coisa saia do roteiro. Foi quando um desses pequenos grandes elefantes interrompeu a fala do jornalista, fazendo carinho com a tromba, sem deixar que ele continuasse com a notícia. A atitude arrancou gargalhadas dos presentes e, claro, foi parar nas redes sociais. Unindo o útil ao agradável, o jornalista Alvin Kaunda aproveitou o cenário com os elefantes para falar sobre a importância de sermos guardiões do nosso planeta e proteger espécies vulneráveis. Naquele momento, os bebês ainda estavam comendo, até que um dos bebês, chamada Kindani, começou a fazer carinho em Kuanda, passando a tromba pelo ombro, orelha, cabeça, nariz e só quando chegou na boca que o repórter não conseguiu manter a pose séria e caiu no riso. O registro foi compartilhado no Instagram por uma organização ecológica que trabalha com elefantes e rinocerontes órfãos e todos os tipos de outras espécies que precisam, chamada Sheldrake Wildlife Trust, que é uma das instituições de caridade de vida selvagem mais antigas do continente africano. Na legenda, todo mundo quer ser estrela. Kindani ficou tão inspirada pela performance de Alvin que decidiu ter seu próprio momento nos holofotes. Depois disso, a cena também viralizou em outras redes sociais, trazendo alegria para o mundo todo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.